Glória a Deus. Hino 65. Eis os milhões que em trevas tão medonha jazem perdidos sem a salvação. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva ao pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho. Eis-me convosco sempre, portas abertas, eis por todo o mundo. Cristão, erguei-vos, já avante andai, crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anuncia o Evangelho. Eis-me convosco sempre, ó vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anuncia o Evangelho. Eis-me convosco sempre, ó Deus, apressa o dia glorioso em que os remidos todos se unirão em coro excelso, santo, jubiloso, pra tudo sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anuncia o Evangelho. Eis-me convosco sempre. Glória a Deus, hino de número 12. Pecador, vê a luz, brilha para ti, lá na cruz do Salvador, onde a vida deu, e do lado seu corre sangue redentor. Ó, vem já, como estás? Vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Na escuridão do jardim
no Getsemane em dor. Oh, vem já, como estás? Vem agora, Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Vê o Salvador com as feridas mãos, te chamando, ó pecador. Vida eterna tem os que nele creem e aceitam o seu amor. Oh, vem já, como estás? Vem agora, o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Venha Cristo, vem confessando já teus pecados e te ouvirá. E no coração sentirás o perdão, pois Jesus te perdoará. Oh, vem já, como estás? Vem agora, o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, desde o versículo de número 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração em oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Santo Deus, eterno Pai, derrama a tua bondade, a tua misericórdia sobre nossas vidas, nesta manhã, Senhor, de domingo. Assim rogamos a tua direção, em nome de Jesus. Amém. E graças ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Kedson. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, e Deus abençoe você que compra e vende, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vamos ouvir aqui a mensagem da palavra de Deus. A ordem que Jesus tem deixado é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele que o Senhor, quando vier, achasse servindo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo:
o meu senhor tarde virá e começar a espancar com os seus conservos e comer e a beber com os bêbados. Virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Queridos irmãos, essa é uma parábola dos dois servos, na qual Jesus ele fala de dois servos, servo bom, servo mau. O servo bom é aquele que serve ao Senhor. O servo bom é aquele que crê e confessa ao Senhor. O servo bom é aquele que sempre busca o Senhor. E o servo mau é aquele que pensa que Deus é do amor, que pensa que crê, mas não pratica a palavra. O próprio Jesus tem dito: examinai as Escrituras, porque nelas testificam de mim, e cuidai dela. Mas o servo mau são pessoas que não praticam a palavra. E o que eu acabei de ler aqui é que esse mau servo, ele pensa consigo, porque o pecado, ele cega-o. Assim como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Muitas pessoas que vivem na prática do pecado, que vivem no pecado, são cegos, não conhecem a palavra, não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus. O pecado faz com que você não leia a palavra. O pecado faz com que você não aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. O pecado faz com que você não conheça os céus dos céus. O pecado faz com que você não aceite Jesus como seu Salvador. É isso que o pecado faz. Está lá em 1 João, capítulo 3. Todo aquele que vive no pecado não viu e não conheceu. É isso que o pecado faz. E é isso que vai acontecer com aquele mau servo, que sua parte será lançada com os hipócritas. É o que a gente vê em Apocalipse capítulo 20. Muitos serão julgados naquele grande dia. Serão julgados homossexuais, serão julgados idólatras, serão julgados adúlteros, serão julgados todos aqueles que vivem na prática do pecado. Todos aqueles que não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então que nesta manhã você venha meditar nessa mensagem, que você venha entender que ser servo bom é servir ao Senhor, como já está escrito aqui: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar assim servindo. Esse é o servo bom. Esse é o servo que Deus está buscando. Jesus tem dito lá em João capítulo 4, que ele veio buscar os adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores. Ele também diz que não veio para ação, ele veio para doente. Ele também diz que não veio para justo, ele também veio para pecador ao arrependimento. Então que você precisa entender que o pecado, ela cega totalmente o entendimento. Ela não deixa, esse pecado não deixa você aceitar Jesus. O pecado faz com que você não conheça a palavra. O pecado faz com que você não conheça Jesus. Esse é Jesus que nós conhecemos. É o Jesus que você precisa conhecer. Então que você possa o entender. E logo em seguida, no 48, versículo 48, ele vai dizer: porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tardará. É o que muitos pensam.
Eu vou ficar mais um pouquinho me divertindo, bebendo mais um pouquinho, fumando mais um pouquinho. Aí vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. E quando a trombeta tocar, assim que a igreja subir e você ficar, muitos serão julgados. Terão que passar pelo juízo final. E olha o que está escrito no versículo 50. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe. Jesus tem dito isso. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que ele há de vir. Somente o Pai sabe o dia. Ele mesmo está dizendo, nem os anjos também não sabem, nenhum de nós aqui sabe. Então todos devem se preparar para o grande dia. Aceite Jesus como seu Salvador enquanto há tempo. Aceite Jesus como seu Salvador enquanto a porta da graça ainda está aberta. Confesse esse pecado para que você não venha a perecer. Aí no versículo 51 ele conclui: e separá-lo. Todos aqueles que não confessaram Jesus serão separados. E depois, se forem julgados, serão lançados no lago de fogo com seus pecados. E o destinará a tua parte com os hipócritas. Então que nessa manhã você venha meditar nessa mensagem. Que nessa manhã você venha entender que precisa aceitar Jesus. Lá em Lucas 15, aquele jovem, ele estava no meio dos porcos, trabalhando, comendo com eles. Por quê? Porque gastou tudo. No primeiro versículo a gente vai ver que ele pediu parte da fazenda. E de repente ele foi gastando, até que ele ficou sem nada. Aí começou a trabalhar com os porcos, comendo com os porcos. Foi aí que chegou o momento que ele pensou: eu acho que eu vou ter que voltar. Foi o que ele falou? Levantar-me-ei. Ele pensou: é tempo de se levantar, é tempo de voltar, é tempo de aceitar Jesus, é tempo de confessar os seus pecados, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Desconectado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Aqui Pedro, ele está falando de uma substituição. Está falando que o justo morreu pelos injustos. A substituição é quando alguém ou alguma coisa troca de lugar por outro alguém ou por outra coisa. E aqui está falando de uma substituição. O justo substituiu o lugar dos injustos. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, nós vemos dois tipos de substituições. Era a substituição temporária e a substituição permanente.
A substituição temporária era exatamente no Antigo Testamento, quando uma pessoa queria reconciliar-se com Deus, ela tinha que fazer um sacrifício de sangue. E para isso, essa pessoa pegava um animal, um cordeiro, e sacrificava aquele cordeiro, impondo as mãos sobre ele, e aquele cordeiro morria no lugar daquela pessoa. Só que aquele ato de sacrifício tinha que ser um sacrifício que eles tinham que estar praticando continuamente. Tanto é que os judeus, de ano em ano, eles sacrificavam por toda a nação. Eles faziam aquele sacrifício por toda a nação. Era algo que tinha que estar sacrificando sempre. Por isso que era algo temporário. Porém, desde o momento em que o homem se alienou de Deus, pecou contra Deus lá no Jardim do Éden, Deus já havia prometido um sacrifício permanente. Deus já havia prometido um cordeiro na qual iria ser sacrificado pelo pecado de toda a humanidade. E aquele sacrifício seria um sacrifício permanente, porque depois que aquele cordeiro fosse sacrificado pelo pecado da humanidade, não seria mais necessário o sacrifício de nenhum cordeiro. Para que uma pessoa se reconciliasse com Deus, não seria mais necessário sacrificar nenhum animal, nenhum cordeiro, nem ninguém se sacrificar, porque o sacrifício daquele cordeiro seria um sacrifício necessário para perdoar o pecado de toda a humanidade. E esse cordeiro, o profeta João Batista, ele declara muito bem quem é esse cordeiro. Que quando ele se aproxima dele no Rio Jordão, ele apontou para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro que morreu pelo meu e pelos seus pecados é Jesus Cristo, o Salvador. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus pode perdoar os teus pecados. Jesus morreu lá na cruz do Calvário para te dar salvação. Lá em Isaías capítulo 53, no versículo 5, diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra de Deus fala que Jesus levou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, para que ele pudesse te dar o direito de você entrar no céu. Mas para que você receba este perdão dado por Jesus, para que o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por você, você precisa acreditar e confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. Romanos capítulo 10 e versículo 9 diz: se a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração acreditar que Deus ressuscitou dos mortos, então será salvo. Então nesta manhã, acredite em Jesus, que Ele pode te salvar, te libertar, transformar a sua vida, porque somente Jesus salva e perdoa pecado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento, amados irmãos presentes e os queridos ouvintes, na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a tua vida poderosamente. Glória a Deus. Queridos, quero estar lendo aqui no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 10 e versículo 46 em diante. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos,
e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Queridos, nesta passagem que acabei de citar, ao qual a Bíblia Sagrada descreve, fala de mais um dos milhares e milhares e milhares milagres que Jesus fez vindo aqui nesta baixa terra. E aqui especificamente nesses versículos vai falar de um homem que era cego, um homem que era deficiente visual. E a primeira coisa que eu aprendo neste versículo, a qual eu acho muito lindo essa passagem, que aprendemos muitas coisas. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que existe muitas pessoas cegas nesta humanidade. Que é isso, irmão Osvaldo? Eu não estou falando simplesmente da cegueira física. Eu estou falando de uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual ao qual todo ser humano leva por conta do pecado. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então o pecado, ele acaba nos cegando e nos afastando de Jesus. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã, como já foi dito aqui nesta manhã, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Cristo. Mas eu quero te dizer que Jesus de Nazaré veio aqui nesta terra para desfazer as obras do diabo. O Deus desse século não tem mais poder do que Jesus Cristo. Jesus continua salvando, continua curando, continua libertando, continua transformando e preparando para morar no céu de glória. Jesus está aqui, irmão, para tirar toda cegueira. Jesus está aqui para te dar uma vida nova. Jesus está aqui para fazer um milagre na tua vida. E que milagre é esse, irmão Osvaldo? É um milagre da transformação. Acredito eu e tenho certeza que a Bíblia mesmo vai dizer que este é o maior milagre. Que milagre é esse, irmão Osvaldo? Milagre não consegue enxergar não, viu? Milagre só não é um aleijado andar. O maior milagre é um pecador se voltar para Deus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia vai dizer que esse é o maior milagre, porque quando isso acontece aqui na terra, na mesma hora, Jesus faz festa lá no céu, aleluia. Então, este é o maior milagre que pode ocorrer na face da terra. E esse homem, ele se encontrava com uma cegueira física. E a Bíblia vai dizer que ele estava sentado junto ao caminho, ou seja, à beira do caminho. Muitas pessoas estão à beira do caminho, muitas pessoas estão do lado do caminho, muitas pessoas estão só apenas ali do lado do caminho. Mas eu quero te chamar nesta manhã para o caminho verdadeiro, que está lá em João 14:6, onde Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ei, existe um caminho melhor para você. Deixe as veredas de lado, deixe os atalhos de mão. O caminho verdadeiro para mim e para você é Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque ele nos leva para o céu, ele nos leva para uma vida melhor, ele nos leva para uma vida de paz, ele nos leva para uma vida de alegria, ele nos leva para uma vida de sossego, aleluia. Este é o caminho que todo ser humano deve andar, este é o caminho que todo ser humano deve trilhar. Jesus de Nazaré, aquele que morreu por mim
mim e por você, e é só Ele que pode nos levar para o céu. Então ele estava sentado à beira do caminho, mas ele não estava no caminho. E a Bíblia vai dizer que, ouvindo que era Jesus de Nazaré que passava por ali, ele começou a gritar. Maravilhoso, o que me maravilha mais nessa passagem é que esse homem, mesmo cego, mas ele ouvia. E muitos nesta hora estão ouvindo, ou já ouviram a palavra de Deus, seja através do YouTube, seja através de uma rádio, seja através de um culto, seja através da televisão. Eu tenho certeza que você tem ouvido a palavra de Deus, e eu quero te dizer mais, você é um bem-aventurado, porque a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é aquele que ouve. Mas eu quero te dizer, não basta só ouvir não, viu? Você tem que ouvir e clamar pelo nome de Jesus. Você tem que ouvir e fazer uma reação para que o Deus do céu ouça o teu clamor e entre com providência na tua vida. Infelizmente só ouvir não dá nada, não dá quase nada. Você tem que ouvir e clamar, você tem que ouvir e se mexer, você tem que ouvir e se voltar, se arrepender dos seus maus caminhos, se voltando para Deus e aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse homem ouviu que era Jesus que passava, e ele não ficou calado, ele não ficou quieto, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Ei, eu quero te dizer, se você ainda está vivo, se você levantou hoje pela manhã, se você já abriu os olhos, é porque Deus tem tido misericórdia da tua vida, assim como Ele tem tido de mim também, tem tido de nós também. Jesus tem tido misericórdia de você, porque Ele tem um plano maravilhoso na tua vida. E volto a dizer, o plano que Jesus tem para você é de vida eterna, aleluia. Esse é o maior plano que o ser humano pode receber, esse é o maior plano que o ser humano pode assinar aqui nessa terra. Muitos assinam plano de saúde, outros assinam plano de internet, outros assinam plano de tudo enquanto, mas eu quero lhe dizer esta manhã, se você assinar o plano de Jesus, você vai ter uma vida eterna ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. E o mais maravilhoso disso é que Jesus ouviu. Jesus, eu quero te dizer nesta manhã, Jesus está te ouvindo, viu? Ele está pronto para fazer o milagre que você nem espere acontecer. Jesus está pronto para realizar coisas que você nem sonha, mas basta que você venha se voltar para Deus, para que você venha clamar mais a Deus. Isaías 59, no versículo 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões e os vossos pecados fazem separação de vós. Ou seja, a mão de Deus continua estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, continua estendida sobre o mercado público, e ela está estendida, irmão, para te salvar, viu? A mão de Deus está estendida para te livrar, para te abençoar, mas basta que você venha clamar. E quando você clama, Deus está sempre pronto para ouvir, está sempre pronto para te ouvir e te acudir nesta hora que você tanto precisa de Jesus na tua vida. A mão do Senhor está estendida e o ouvido dele está sempre atento à tua oração e ao teu clamor. E ele clamou, este homem clamou, e na mesma hora Jesus disse: olha, chama o homem para cá. E levaram o cego até ele. E quando chegou perto de Jesus, ele disse assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí Jesus disse assim: rapaz, o que tu quer? Ele poderia pedir uma casa nova, ele poderia pedir um carro novo, ele poderia pedir uma roupa nova, ele poderia pedir muitas coisas, mas ele dizia assim: Senhor, eu só quero ver. E por que ele queria ver, irmão Oswaldo? Simplesmente porque é muito maravilhoso a gente ver esse universo, mas eu tenho certeza que esse homem queria ver mesmo era o rosto de Jesus. Esse homem queria ver mesmo era a glória
glória de Deus em sua vida. Ei, as coisas da terra aqui são passageiras, as coisas da terra são momentâneas, mas eu quero te oferecer uma coisa nesta manhã. Venha ver a glória de Deus na tua vida, venha ver o sacrifício de Jesus para a tua pessoa. Jesus está aqui nesta manhã, assim como ele tem passado, assim como ele passou na frente deste homem. Só basta você crer, só basta você querer, só basta você clamar, só basta você se chegar a Deus e entregar a tua vida para Ele. E na mesma hora ele diz assim: rapaz, eu só quero ver Jesus, eu só quero ver. Jesus se voltou para ele e disse assim: vai, a tua fé te salvou. Ei, você tem fé para ser salvo, você tem fé para ser abençoado. Só basta que você venha assim, se voltar para Deus, se voltar para Jesus e usar essa fé que você tem dentro de você, usar essa fé que você carrega no seu coração, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o agir do Espírito Santo na tua vida e de sentir a poderosa mão de Deus sobre a tua vida. Ei, você tem essa mesma fé que o cego Bartimeu tinha, você tem essa mesma fé de ouvir, de crer e de obedecer a palavra de Deus. Como eu disse, só basta você querer, só basta você crer, e o mais Senhor fará na tua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.